Mais uma citação dele. Eu vejo todas as coisas, os espaços e também as cores excitantes confundidas, mas eu acho que vejo mais fortemente algumas coisas. Eles têm uma ressonância mais forte em mim. Na verdade, todos os ruídos são realmente muito difíceis de suportar. Eu preciso de mecanismos de defesa exaustivos para simplesmente manter e suportar os ruídos do dia a dia. Todos os sons em mim estão distorcidos. Até o suspiro de um homem super ventos arrancados do contexto natural. É por isso que eu respiro tão alto. Quão difícil seria suportar tudo sem a proteção de outros ruídos. Então, ele respira alto para evitar ser invadido pelos ruídos do mundo, né? Vamos dizer. Sua escrita é atravessada ainda por um corpo que lhe é alheio e sem domínio, sendo frequentemente invadido por compulsões, crises de grito que ele não pode controlar, e pela auto- e heteroagressividade. Essas crises são nomeadas por ele como contragolpes severos. Trata-se de mudanças de humor, diz ele, e também diz, de baldes de medo irritantes em ebulição, que se apoderam dele e jogam-no num isolamento gelado, são termos dele, que sente como uma prisão dentro de seu próprio corpo, causada pelo seu mutismo. Então, esse combate interno é experimentado nas frequentes crises que ele tem enquanto ele escreve, levando-o a gritar intensamente, por vezes impedindo que continue a escrever, o que ele explica como sendo consequência desse grande esforço. Para digitar, embora ele o faça sozinho, o Birger necessita da presença de uma pessoa de confiança, geralmente sua mãe, funcionando tanto como ponto de ancoragem diante desse descontrole corporal, como também como doadora de uma moção corporal que, ausente nele, lhe dificulta tomar iniciativas. Então, ele precisa da mão de uma pessoa de confiança sobre o ombro dele, de modo que ele possa escrever. Apesar de toda essa dificuldade, Birger evidencia também o lugar da escrita enquanto uma invenção de uma modalidade de tratamento que ele mesmo se aplicaria, né? Que lhe possibilita alguma ordenação, drenando as intensas cargas que lhe invadem e desregulam, a ponto de suspender-se do laço social. Trata-se do único artifício para unir o que vivencia como dois mundos exteriores e antissinérgicos, de modo que escreve, diz ele, para que todos entendam que o exterior e o interior são como dois mundos fabulosos, imensamente separados, e que nada conecta esses mundos juntos, exceto escrever. Embora o processo de escrita, então, implique para ele pensar em 1000 coisas exaustivas, ele diz que viver sem escrever é também um tormento. Sua força motriz para a escrita vem da vontade de se comunicar para quebrar sua lei interna transbordando de solidão, que vive com muito pesar, sendo sua narrativa endereçada ao leitor como um pedido de ajuda e carregada de uma militância, né, para o reconhecimento do autismo, uma militância que ele faz tanto em seu nome quanto de outros autistas não verbais. Além disso, a escrita traduz sua ligação com ele diz, a insígnia estética da literatura, manifestando o sonho de ser um escritor efetivo, homem de letras. Né? Embora este tenha sido seu último livro, ele diz, mas eu vou verdadeiramente virar escritor. É meu outro desejo super importante. Eu fiz minha estreia com esse livro. A imprensa não deixará de criticá-lo porque é muito difícil de ler. Eu quero escrever um livro que simplesmente vai para os leitores e que seja impessoal. Um romance que seja dito significativo. Então, entre o seu primeiro livro e o segundo, com uma diferença de aproximadamente 1 ano, o Birger busca e adquire mais autonomia, como conseguir ir sozinho no teatro, museu, restaurante e até mesmo viajar, além de ir a aulas particulares de línguas estrangeiras como inglês, francês e latim, mostrando um rápido progresso no aprendizado dessas. É o que nos lembra Eliane Alush,
que também escreveu sobre o Birger. Eliane Alush fala de como o primeiro livro é muito marcado pela angústia, enquanto o segundo é mais marcado pelo desejo, pelos sonhos e pelas aspirações. Mas, por tudo que foi dito, né, seu relato não deixa dúvidas quanto à importância da escrita para ele, no que tange, seja ao rompimento da solidão que ele vivencia com tanto pesar, né? Mas, no entanto, ele leva ao questionamento, né? Teria uma escrita o estatuto de uma invenção para o Birger diante das limitações impostas pelo autismo? Ou, por outro lado, tendo em vista o sofrimento que ele vivencia no processo de escrever, não se trata aí de uma tentativa superegóica de adestramento desse corpo que ele não toma como próprio? Né? Então, é uma invenção ou é uma injunção? Né? Na escrita do Birger, há certamente a marca de uma busca implacável para controlar esse corpo desconectado e sem controle, que é feita por ele de forma consciente. Escrever é para ele um autotratamento que funciona como um modo de tentar domar esse corpo. Entre gritos, tapas, choros e mordidas, tenta dominar seu corpo para se comunicar. Então ele diz: eu me defendo contra o autismo, eu me esforço para ser livre, eu anuncio a um pretenso mundo normal, eu quero mostrar um autista real, um arque-autista maltratado, e quer passar da solidão eterna do seu pré-idiota do autismo para o mundo dos homens maravilhosos e simples, que nem sequer entendem como é maravilhoso um mundo sem cativeiro interno. Então, a gente pode pensar que a escrita lhe possibilita não somente uma abertura em relação ao mundo, como também uma organização da própria percepção de si, da formulação dos seus anseios e dos seus desejos, que o localizam no mundo, sobretudo colocando-se como porta-voz de autistas não verbais. Né? Com a publicação do primeiro livro, ele passa a trocar correspondência com diversos autistas, pesquisadores, enfim, ampliando, né, de um modo muito grande o seu alcance no laço social. Contudo, como também a Eliane Alush nos aponta, diferentemente do que ele pensava, né, a escrita não é capaz de unir as ações de seu corpo aos seus sentimentos e pensamentos, que seguem desconectados. Quer dizer, nisso evidenciando algo que funciona para todos nós humanos, né, que é essa certa desconexão entre o nosso universo pulsional e o nosso universo do ego, né, da consciência. Embora a escrita lhe permita uma organização de pensamentos e sentimentos para serem transpostos, né, ao serem transpostos para a escrita, esse corpo de escrita que ele consegue construir para ele, não chega a apagar suas angústias. Entretanto, esse corpo de escrita permite que ele enfrente o sofrimento avassalador de seu isolamento e lhe proporciona tanto uma via em direção ao outro, mas é também um tratamento para os seus fluxos de pensamento. Ainda que seja uma solução frágil, a escrita de Birger lhe fornece uma forma de alicerce para estar no mundo. É isso. Né? Então, me parece que essa posição do Birger, né, demonstra a importância do que a escrita pode revelar. Né? O que a escrita do autista pode nos problematizar em relação aos nossos modos de ler, né? de situar e de teorizar sobre o autismo. E o que me parece é que, na medida em que a Cristina traz isso para a literatura e para a ficção, isso permite que é um outro nível de acesso, né? É um outro campo de possibilidades que ela abre. Né? Então, muito obrigado pelo livro, Cristina. Agora, eu espero ter criado bastante enigmas para a leitura do livro, para instigar a curiosidade dos leitores. Isso.